Ser ou não ser? Eis a questão. Só que não. Bom dia, galerinha! Tudo bom com vocês, meus anjinhos? Já tiraram uma remelinha do olho, já escovaram os dentes? Tem gente aqui que ainda não escovou os dentes. Corre lá no banheiro rapidinho, dá aquela escovada bacana e volta para assistir a videoaula, beleza? Eu preciso da atenção de vocês só um momentinho, só um minutinho. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Senhoras e senhores, eu tenho uma proposta que vai mudar a vida de vocês. Uma proposta de crescimento pessoal. Bem, quem achou que isso é uma reunião da INOD? Não é não. Não é uma reunião da INOD. A proposta de crescimento pessoal está relacionada à leitura. Bem, eu tenho aqui em minhas mãos o livro O Senhor dos Anéis, escrito pelo autor J.R.R. Tolkien, um renomado escritor da literatura mundial. O conto de O Senhor dos Anéis, ele narra a história de Frodo Bolseiro, que recebe um anel de presente do seu tio. Só que ele acaba descobrindo que esse anel ele tem poderes mágicos e pertencia ao Senhor das Trevas, Sauron. Frodo, junto com seus amigos, recebem a missão de destruir esse anel. A jornada de Frodo consiste em levar o anel até as encostas da Montanha da Perdição, pois somente na lava da Montanha da Perdição, onde o anel foi forjado, é que ele poderá ser destruído. Mas a trama ela vai além disso. Muitas outras narrativas vão sendo tecidas ao longo da história. Batalhas, guerras. É uma aventura e tanto. Este livro já teve nada mais, nada menos do que umas 150 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Também teve uma adaptação cinematográfica, que arrebatou nada mais, nada menos do que 11 estatuetas do Oscar. E isso é uma façanha ao qual apenas mais 2 filmes conseguiram ao longo da história do cinema. Deixando um pouco de lado essa história de cinema, vamos focar aqui na obra literária. Eu trouxe para vocês algumas características que me fizeram ficar fascinado com a trama de O Senhor dos Anéis. Bora lá conhecer cada uma delas? A primeira característica, além de estar relacionada a um conto épico, a uma jornada épica que eu amo, ela traz mitos e lendas de algumas culturas do nosso mundo. O autor ele fez essa compilação de mitos e lendas. Por exemplo, ele trouxe para a obra O Senhor dos Anéis a lenda dos elfos, uma lenda presente na cultura nórdica e na cultura céltica, que diz o seguinte, que os elfos são seres imortais, seres mágicos, seres muito belos. É claro que existe outro tipo de mitos e lendas dentro da obra O Senhor dos Anéis. Mas não se enganem. Esses mitos e essas lendas não são historinhas para a criança dormir. Dentro da obra O Senhor dos Anéis, elas auxiliam a trama a nos trazer uma reflexão sobre a moralidade humana. A segunda característica sobre a obra que eu trago para vocês é o seguinte: a trama desenvolve temas como o valor da amizade verdadeira, senso de justiça, até mesmo uma avaliação autocrítica sobre a forma como nós enfrentamos os problemas do dia a dia. Outro aspecto muito importante é que a obra desenvolve acerca da ambição humana, o que o homem é capaz de fazer para obter poder e para se manter no poder. A terceira característica, e a que mais me fascina, é o fato de Tolkien ter criado uma língua artificial. Eu estou me referindo ao élfico, língua falada pelos elfos da obra O Senhor dos Anéis. Bem, o élfico é uma língua tão completa e tão complexa que ela é comparada a línguas vivas. Tomando, por exemplo, como língua viva, a nossa língua portuguesa é uma língua completa e uma língua complexa.
tanto no seu sentido fonético quanto no sentido fonológico. E assim também é o élfico. Pasmem, só existem duas línguas artificiais completas e complexas em nosso planeta. Eu vou citar aqui o caso do Esperanto, que foi uma tentativa de unificar os povos do mundo sob uma mesma língua. Então, eles pegaram palavras do espanhol, do português, do alemão, do francês, entre outras línguas, e formaram e deram origem ao Esperanto. E eu já citei anteriormente que o élfico é uma língua artificial. Eu estou trazendo esses dois casos para que vocês possam ter uma noção de o quão grandioso é a obra O Senhor dos Anéis, porque o autor criou uma língua artificial que é comparada e estudada a línguas vivas. Assim como existem estudiosos e especialistas para ensinar o latim, que é uma língua morta, existem especialistas que estudam o élfico e ensinam o élfico. Perceberam o quão incrível é a obra de Tolkien? O élfico é uma língua rica linguisticamente falando, rica em sua escrita e rica na fala. Bem, a obra O Senhor dos Anéis vai além da grandiosidade da língua élfica. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de Harry Potter? Já ouviram falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo? Bem, peraí. Algumas pessoas conhecem as Crônicas de Gelo e Fogo como Game of Thrones. Deu para lembrar agora, né? Deu para associar. Bem, tanto a obra de Harry Potter quanto as Crônicas de Gelo e Fogo foram inspiradas na obra de O Senhor dos Anéis. Professor, sim, os autores deixaram isso bem claro. E vocês devem prestar atenção no seguinte: se elas foram inspiradas em O Senhor dos Anéis, elas dialogam com o texto, com a narrativa de O Senhor dos Anéis. E se esse diálogo ocorre, nós estamos falando de intertextualidade. Lembre lá da nossa aula anterior, quando uma obra dialoga com a outra? Pois é. Eu poderia trazer para vocês uma aula comparando algumas características entre as três obras e vocês iriam perceber que sim, há características tanto em Harry Potter quanto nas Crônicas de Gelo e Fogo que são muito parecidas com a narrativa de O Senhor dos Anéis. Vocês devem estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com a nossa aula de língua portuguesa. E eu digo absolutamente tudo. Pois eu enumerei a minha opinião pessoal sobre a obra O Senhor dos Anéis, apontando para vocês cada uma das características que me deixaram fascinado sobre a obra. Mostrei as vantagens de ler esta literatura. E claro, se eu quisesse dar minha opinião de forma escrita, essa mesma opinião que eu realizei ao longo do vídeo, eu me utilizaria do gênero textual resenha crítica. Então vamos entender o que é resenhar de forma crítica? 2 horas depois... Esse é o segundo momento da nossa aula em que nós iremos aplicar tudo que eu desenvolvi anteriormente, só que em um formato mais técnico e mais organizado para que vocês entendam o passo a passo de elaboração de uma resenha crítica. Professor, o que é resenhar? Eu vou precisar fazer uma redação? Não sei. Vamos ver. Mas eu garanto a vocês e provo a vocês que vocês já sabem fazer uma resenha crítica. Como assim, professor? Eu já sei resenhar de forma crítica. Sabe sim. E eu vou mostrar. Sabe quando vocês estão naquele diálogo entre amigos, comentando um filme que vocês assistiram no cinema, e vocês estão falando sobre um enredo, sobre os altos e os baixos do filme, o que foi legal e o que não foi tão bom assim? Pois é, quando vocês estão dialogando sobre isso, vocês estão analisando o enredo e, claro, emitindo a opinião pessoal. Ou seja, vocês estão resenhando de forma crítica. Mas vale lembrar que o gênero resenha crítica é um gênero escrito. E para isso nós precisamos seguir o passo a passo
de todas as técnicas exigidas para escrever uma resenha de forma escrita. Então, perceberam como vocês já conseguem resenhar de forma crítica? Só que isso ocorre através de diálogos do dia a dia. Beleza? Então, vamos conhecer de forma mais específica o passo a passo de como elaborar uma resenha crítica? Bora lá? Para resenharmos de forma crítica, devemos considerar 4 passos importantes. O primeiro, é necessário selecionar a abordagem, ou seja, o tema, o assunto. E esse tema pode ser uma música, um filme, uma peça teatral, entre qualquer outra opção. Uma vez escolhido o assunto, o segundo passo é analisar essa obra destacando os pontos positivos e os pontos negativos. O terceiro passo é descrever de forma detalhada, através da sintetização das ideias, aspectos sobre a obra analisada. O quarto passo é organizar essas ideias, enumerando-as de forma a mostrar ao leitor os prós e os contras. Vale ressaltar que os aspectos positivos ou os negativos irão sobressair de acordo com a opinião do resenhista. Vou destacar cada um desses 4 pontos que eu acabei de explicar, e de uma forma bem contextualizada. Para isso, precisamos retomar aquela análise que eu realizei lá no início da nossa aula. Bora lá? Sobre a abordagem, eu trouxe para vocês uma análise da obra O Senhor dos Anéis. A leitura da obra me permitiu elaborar julgamentos sobre a trama, criando em mim juízos de valor, ou seja, eu fui capaz de analisar a obra e emitir minha opinião pessoal. Eu descrevi para vocês a sinopse da história, resumindo a narrativa para que vocês pudessem compreender sobre o que esperar da leitura. Eu também enumerei aspectos positivos para demonstrar as vantagens dessa leitura. Por exemplo, eu trouxe a questão dos mitos e lendas. Abordei também as temáticas sobre valores pessoais e sociais, assim como a criação da língua artificial élfica. Tudo muito simples e fácil, não é verdade? Como nem tudo são flores, eu preciso fazer uma observação. Prestem bastante atenção nas informações que eu irei colocar na tela. Atenção! Há uma diferença entre resenha crítica e resenha descritiva. Na resenha crítica, ela apresenta um resumo de conteúdo do objeto analisado através do discurso que apresenta a opinião do autor, enquanto a resenha descritiva apenas descreve e correlaciona informações sobre o assunto tratado. E, claro, não há emissão de opinião deste autor. Para fixar de vez, na resenha crítica, a análise de um tema ao qual o autor emite sua opinião pessoal. Já na resenha descritiva, a análise de um tema, e este tema é correlacionado com outros já existentes, porém o autor não emite sua opinião pessoal. Beleza? Bem, esse é o final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, e agora nós vamos colocar a mão na massa e fazer os exercícios de aplicação e o exercício proposto. Bora lá?